Então, muito boa noite a todos, muito bem-vindos a esta apresentação do trabalho do Rodrigo Tavarela Peixoto e do Walter Ventura. Muito obrigado por estarem aqui, é um gosto enorme ter-vos aqui e estão ambos aqui para fazer uma apresentação simultaneamente do trabalho deles, porque são artistas, têm um trabalho próprio. Ao mesmo tempo que são artistas, pertencem a um grupo e a um coletivo que se chama Alice, que produz também trabalhos coletivos, que vão ter a oportunidade de partilhar. E depois de alguns anos de conversas e discussões, finalmente estão cá com o intuito de fazer um curso portanto, eu quero desejar-vos as imensas boas-vindas. No caso do Walter, o Walter já cá esteve há uns anos atrás, o Rodrigo é uma estreia, portanto, o Rodrigo, tenho imenso gosto que estejas cá, Walter, tenho imenso gosto que estejas de volta. Desejo-vos uma ótima sessão e pronto. Muito obrigado a todos mais uma vez pela vossa presença e bom proveito. Obrigado, eu Bruno. vou só fazer uma coisa. Sim, força. Que é para cortares a tua introdução, não é? Estou a ver. Obrigado, Bruno. Agradeço-te imenso o convite e é um gosto estar aqui. Eu e o Walter preparámos isto, conhecemos há uns anos, porque temos isto aqui muito bem preparado. Nós sabemos que é mais ou menos uma hora, portanto é 15 minutos falo eu, 15 minutos falo ao Walter, 15 minutos é para a Alice e 15 minutos é para o curso. Está bem? E, portanto, fiquei eu com o dever de começar. Agradeço desde já a presença de tanta gente aqui. Tinha pensado que iria estar menos gente, mas fico muito agradado de ver tanta gente que, à segunda-feira à noite, vem cá ver-nos a nós. E vou fazer uma rápida introdução do que é que eu fiz nos últimos anos. E vou tentar dar um panorama sobre o meu trabalho nos últimos anos, 20 anos. E pronto, e aqui, por volta de 2009, 2010, eu comecei a fazer um trabalho e a pensar sobre as relações da técnica com a ciência. Esta apresentação aqui, vou-me dedicar aqui, sinceramente, são três corpos de trabalho. O Ânima, o Constructo e a seguir um de Marvila. E depois vou mostrar brevemente o que eu tenho feito nos últimos 3 anos e depois passo para a volta. E, portanto, aqui é esta exposição. Ânima é um conjunto de trabalho que eu desenvolvi entre 2009 e 2012, 13, vá lá por aí. Com essa preocupação das relações entre técnica e ciência, enquanto as estruturas da sociedade que se transformam em objetos. Não é? Essa ideia da tecnologia ser fundada por um conjunto de conhecimentos, a tecnologia enquanto ciência transformada em objeto. E a maneira como tudo isso organiza o nosso pensamento. E a fotografia, estando incluída em todos esses métodos. E essa história dos objetos, não é? Quase como dispositivos filosóficos que ensinam simultaneamente a fazer e a pensar e vão alimentando a nossa estrutura de pensamento. E sempre tive esta luta com a fotografia. A fotografia nunca foi uma coisa simples para mim. Essa luta com a fotografia passa muito por uma incompreensão da facilidade aparente da fotografia, que depois leva a uma sensação de dificuldade imensa. E não sei se os fotógrafos aqui, que devem ser muitos, partilham essa sensação, mas eu tenho essa sensação de uma forma muito clara. E ao longo dessa luta vou-me batalhando com essa coisa da fotografia de formas que, como qualquer artista que pratica, só se resolvem no início da prática. Uma pessoa, por mais que pense, quando começa a fazer, as coisas mudam, não é? E vão-se alterando. E, portanto, este primeiro corpo de trabalho está diretamente relacionado com isso, com o espanto imenso, a determinada altura, com os objetos do início do pensamento físico da Idade das Luzes, físico e químico, não é? Para já, enquanto a beleza, e depois também enquanto a sua incompreensão, para mim, incompreensão, alguns mais bem compreendidos, outros mais incompreendidos, mas que parecem que anunciam um raciocínio, não é? E, portanto, aqui do lado esquerdo está a minha imagem, do lado direito está o aparelho de Oersted, que é um instrumento de observação e estudo na coleção do Real Gabinete de Física. O meu chama-se Barrote de Tensão, teve numa exposição que se chamava Aparelhos Breves, em determinada altura.
E ao longo desse tempo fui desenvolvendo vários outros objetos que sempre trabalharam com essa noção de. Há uma barreira, não é? Que se apresenta a nós quando nós olhamos para um dispositivo científico, não é? Que gostamos de pensar que o conseguimos resolver, mas que ele está sempre embranhado em diversas camadas. E quando olhamos para um dispositivo tecnológico, isso ainda é mais, isso é completamente brutal. É como se houvesse uma alteração, portanto, tecnológico no sentido de os gravadores, as máquinas fotográficas modernas, os telemóveis, não é? A tecnologia enquanto a ciência transformada em objeto, que não permite a sua descodificação pelo comum dos mortais, e mesmo pelo incomum dos mortais também é difícil. Não é? E, portanto, nós estamos sempre do lado errado do objeto. Estamos do lado do utilizador quando estamos sempre nós a ser utilizados, não é? Isto são tudo coisas que me vão passando pela cabeça no desenvolvimento do trabalho, não é? E, ao mesmo tempo, também algum tipo de vontade de brincar, de diversão e de construção, não é? E de voltar a esse sítio, a esse território muito infantil, de estar portanto, esta construção que fui eu, comprei esta lâmpada na Feira da Ladra, depois quis ver se ela funcionava e fiz isto com parafusos, portanto liguei um cabo aqui, depois pus um parafuso com um cabo ligado aqui, não é? Porque lembro-me das minhas aulas de eletrotécnica na escola, quando o mundo ainda era simples, de como é que se faziam as ligações e como é que era estas ligações elétricas, e depois fiz este objeto, não é? Que é um relógio de sol com 3 fusos horários, que assim podemos estar sempre em vários níveis, não é? Está aqui o título. E, portanto, isso vai sendo desenvolvido ao longo de alguns objetos, não é? Onde existe sempre uma brincadeira com esta ideia de que podem existir objetos que geram coisas, não é? Isto é a minha única escultura que eu incluí aqui, que se chama Da Duração. Isto é o aparelho para ilustrar a trajetória do projeto. Isto é uma escultura que demora 8 horas e essencialmente é uma clepsidra. E é só isso. Foi a única escultura que eu fiz. Portanto, aqui a minha obra não é a fotografia, mas a escultura. Chama-se Da Duração. Esta escultura, posso-vos dizer que a determinada altura, em conversa com o Pedro Cabral Santo, ele sugeriu eu ter um peixe lá em cima. Que eu sempre achei, nunca tive a coragem completa de o fazer, mas achei que não era uma má solução para esta escultura, ter um peixe lá em cima. Estou a ver, não, o meu humor não. Depois mais tarde, fiz esta exposição chamada Anima, não é? Onde também voltei, lá está, uma luta mais direta com a própria fotografia. E essa luta passava pelos objetos da fotografia enquanto trabalho científico, não é? E pá, tenho uma admiração imensa pelo Muybridge, pelos seus desenvolvimentos, pelo Marré, e a determinada altura eu resolvi fazer a cambalhota do frango. Não é? E aqui também, este aqui já mais com o Marré, não é? Que é o voo do corvo. Aqui também, esta imagem, esta é uma imagem do trânsito de Vênus, que é de 1882. Portanto, trânsito de Vênus, quando Vênus passa à frente do Sol, não é? Isto é uma formiga. Eu fotografei aqui, tenho 2 imagens, uma com ela aqui e outra com ela aqui. Ela estava realmente a passar. Isto é um prato, aqui estamos entre fotógrafos, posso desvendar tudo, não é? Isto é um prato de plástico, que está em cima de um foco, de um candeeiro, e a formiga está a passar. Quentinha. Este bicho da seda foi da minha filha. A minha filha fez, como todas as crianças, fez uma criação de bicho da seda. E eles ficaram vivos até morrerem. Aqui podem ver que é uma fêmea que já não tem ovos, tem os buracos dos ovos que... Pois, este aqui tem outra história também gira, porque eu estava a trabalhar num sítio que tinha sido uma galeria e que na altura estava entre sítios, e nesse sítio havia coisas, e uma das coisas que havia era este osso, que eu resolvi fotografar. Sempre achei engraçado. E pronto, depois fiz uma outra exposição sobre, lá está, nessa batalha também com a história da fotografia, com a bertillonage e com essa violência que a fotografia, essa culpa que a fotografia tem para a criação de todos os equívocos da história da fotografia que deram origem a essas possibilidades de
comparar, racionalizar e também no sentido mais colonial do termo, não é? De a fotografia enquanto objeto de domínio, que sempre foi uma arma de poder. O olhar para o outro sempre foi uma arma de poder, não é? Eu exerço o poder sobre ti quando sobre ti coloco a minha capacidade científica superior de te estudar, não é? Quem estuda é sempre o superior, não é? E a fotografia, a vários níveis, não é? Na sua criação de estigmas ali do final do século XIX, a partir do Bertillon e de alguma antropologia, foi criando esses estigmas, que foi o estigma criminal, o racial e o mental, o da doença mental, não é? E, portanto, julgo que conhecem o que o Bertillon fez e depois, enfim, várias coisas. E eu desenvolvi depois esta coisa para a exposição que se chama Avaliação da dimensão histórica através da representação doméstica. E este é o São Nicolau. E, portanto, isto depois tem textos, talvez eu vos consiga ler, não sei. Os textos são comparativos e deixem-me ver se eu vos consigo ler. Salazar mede 7,5 cm, desde o início do pescoço até ao topo das sobrancelhas. Se deduzirmos a sua altura através da proporção dourada, tal como demonstrado pelos os humanos naturais da Alemanha, a sua altura será 7,5 igual a 1,618 igual à distância entre o início... Não. Devemos então adicionar mais D igual a C distância do antigo topo da cabeça, finalmente dividimos não sei quê, não sei quantos. E, portanto, ele tem 51,5 centímetros. Ele é mais alto que Jesus, São Nicolau e Buda, mas mais baixo que Lenin. Não existem informações fidedignas sobre Maomé. São textos criados por mim. Estes são. São textos que também não podiam ser criados por mais ninguém porque derivam da medição. Podia. Este é o Lenin. Portanto, são usadas várias formas diferentes de calcular os diferentes... Portanto, fui buscar maneiras diferentes de calcular o humano perfeito, não é? E depois, que existem várias, não é? Essa ideia. Por exemplo, descobri que as representações do Pai Natal são feitas à imagem de um bebê, coisa que nunca tinha pensado, mas são feitas à imagem do bebê as maior parte das representações do Pai Natal que nós conhecemos, porque a cabeça é muito maior do que o corpo, tal como nos bebês. E depois fui fazendo esta comparação. Este é o Maomé. Para Maomé, eu retirei o texto do Maomé, refere as médias, não é? Porquê? Porque no Corão há uma passagem sobre Maomé que diz que ele tem a altura média e o tamanho médio, o peso médio de um homem. Mais ou menos. Eu tenho isso, depois posso-vos mostrar. Nesta exposição também fiz um outro trabalho chamado Como se pode ver na figura, que fala da relação entre o texto e a imagem, na maneira como nós estamos habituados a que a imagem comprova o texto, não é? Essa ideia de ilustração, que vem, hoje em dia, na contemporaneidade, destas duas escolas diferentes, vá lá, de misturar texto e imagem, o André Malraux com o Museu Imaginário, não é? Mas também o Aby Warburg e o projeto Mnemosyne, que é uma coisa de muito mais de imagem do que de texto. E, portanto, a partir daqui, o que é que eu fiz? Peguei numa data de fotografias e reuni uma data de informação de fontes. Portanto, hoje em dia, com a internet, podemos ir buscar imensa coisa. E o que é que eu fazia? Pegava numa imagem, achava, o que é que será que isto parece? E depois ia para a internet e tentava ir buscar. Li imensas teses de licenciatura, de mestrado, imensa informação inútil. Portanto, para mim, inútil para mim. E fui criando então estas imagens. As imagens são minhas, não é? Todas as imagens são minhas, que se chama Como se pode ver na figura, mira telescópica. Este texto diz então que foi retirado de uma tese de mestrado da Academia Militar. Diz assim: mira telescópica automatizada de secção quadrangulada capa em KT. KT quer dizer Killing Target. Um dos acessórios inerentes ao bom desempenho do sniper é a mira telescópica automatizada de secção quadrangular. Eu alterei os textos, está bem? Portanto, aqui, secção quadrangular foi uma alteração minha, que eu coloquei aqui, não é? E fui referindo as figuras. Figura 3GR5222, que é esta, não é? Que lhe permite atingir o alvo a grande distância, tendo em conta que uma das capacidades deste objeto é aumentar a resolução do alvo. No entanto,
não é o aparelho que vai atingir o alvo, mas será sim um meio para o alcançar, o objetivo pretendido. Este aparelho permite ao sniper realizar tiro a grandes distâncias, pois é possível inserir nas suas alças os valores em elevação e direção que correspondem à distância que se encontra o alvo, já com os cálculos feitos prevenindo a influência do fator de temperatura, vento, altitude e da pressão atmosférica. E, portanto, este trabalho ia reunindo este tipo de paleio. Este aqui chama-se, como se pode ver na figura, área de convergência, não é? Este chamava-se mecanismo de aproximação ao olho biológico. E pronto, e havia vários. E aqui vou parar um bocado com esta parte, só para vos mostrar rapidamente aqui, portanto, depois mais tarde, em 2017, fiz este trabalho sobre Marvila, que reunia em 3 livros não editados ainda, mas talvez um dia venham a ser editados, que Marvila que já está completamente diferente. O livro 1 chamava-se Horta do Senhor Arménio e da Dona Irmelinda, e eu andei numa residência em Marvila durante... A história também é boa e também foi feliz. Andei em Marvila durante bastante tempo a trabalhar com a malta do hangar, que tinham lá feito uma coisa, e com um ateliê de arquitetura que eu me esqueci do nome, que era um tipo que escrevia no I, um gajo ligado à Câmara de Lisboa, um ateliê de arquitetura que trabalha muito... Arquipélago? Não. Não me lembro. Estavam no Palácio. Era lá do Marquês de Abrantes. Marquês de Abrantes, acho que é. E tive a sorte, durante esse tempo que lá estava a fotografar, que estava a fazer. Eu fiz mesmo uma coisa diária. Tive a sorte na altura de ter bolsa da FCT e fiz tudo menos o doutoramento. E portanto, estava a fazer disto uma coisa diária. E tive a sorte de uma vez estar lá, eu dou aulas de fotografia também, uma vez ouvi assim, olá professor, e atrás de mim estava uma ex-aluna minha que morava em Marvila, então contratei-a para ser minha guia. E isso deu-me imensa capacidade de trabalhar ali. Ela levou-me a uma data de sítios que eu não iria e foi muito bom. Portanto, conheci o Senhor Arménio e a Dona Ermelinda, que tinham uma horta de 4 hectares, como outras hortas que havia lá, na encosta de Chelas, não é? Na encosta do Val. E, portanto, estive lá com eles durante imenso tempo. No dia em que eu cheguei, ele tinha sido assaltado, pá, e tinham levado coisas que não se devia levar a ninguém. Portanto, este aqui, este livro chamava-se A Horta da Dona Ermelinda. Depois fiz Marvila 2, um diário breve, que... Consegues tirar ali aquela publicidade, aquela coisa que estás a ver. Sim, sim. 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 Este chamava-se Diário Breve e este depois teve uma aparição pública na Bienal de Vila Franca, a convite da Sandra Vieira Jürgens, depois em Mais Bem Resolvido, por assim dizer. Este era para Memória Futura, era aquele mais assim, estritamente documental, vá lá. E, e acaba, aqui faltam as letras de Marvila, não é? Marvila, e depois finalmente havia este que era 15 árvores de Marvila, que foi o que eu mostrei lá, que são 15 árvores. Aqui há uma ideia muito... Eu gosto desta ideia enquanto conceptualmente, que é como documentar um sítio tentando fugir a algum tipo não é? Nós estamos sempre a ser armadilhados por nós próprios e pela fotografia. Pela fotografia enquanto gigantesco arquivo de imagens que nos vai influenciando. E, portanto, esta ideia de conseguir reduzir a coisa a vou fotografar árvores, sabendo eu que cada árvore está num sítio, está num local, não é? E posso usar as árvores como ponto de observação de todo um bairro, porque as árvores estão por todo o lado, e eu posso ir fotografando as árvores, e ao fotografar as árvores estou também a fotografar todo o espaço, toda uma arquitetura, todo um regime urbano, mas de uma forma não influenciada por mim, não é? Ou não absolutamente influenciada por mim. Uma bertolina. Uma Bertolini. Uma Bertolini. Isso é bom, isso é bom. Este, mas ok. Portanto, sim, fotografei aqui 15 árvores de Marvila. Elas têm os nomes. Eu, na altura que fiz a exposição, imprimi com o nome vulgar e o nome científico de cada uma. Tive de falar com uma botânica, uma amiga minha que é botânica, ela teve a identificá-las. E,
Pronto. E depois disto, enfim, só para acabar aqui, já passo a palavra ao Walter. Isto foi em 2017. Houve uma exposição também de Marvila na Bienal de Vila Franca de Xira em 2018 que tem estas imagens já mais acabadas. Portanto, depois eu escrevi uh, estas frases aqui. Quando estava a sair de Marvila, apareceu um arco-íris que parecia um arco-íris, ali há um ponto. Tive que parar o carro para trocar o rolo da máquina fotográfica. Durante esse tempo o arco-íris desapareceu, mas eu fotografei na mesma, não é? Tudo isto é verdade. Está bem? E foi mesmo assim. Foi mesmo assim. Eu parei o carro, o arco-íris desapareceu e eu fotografei. Eu lembrava-me, não? Tinha aquela imagem que tinha acabado de ver, lembrava-me perfeitamente onde ele estava. Então, pá, cabrão, não vou deixar de fotografar, estás a brincar. E, portanto, este é um dos livros de Marvila que apareceu lá. Não é? Isto é a bandeira, isto é o decreto que estipula as normas de exibição da bandeira portuguesa. Há um decreto que estipula as normas como uma bandeira portuguesa deve ser exibida. Este é o cifrão, não é? Há um cifrão que estava aqui pintado. Assim. Alguém pintou um cifrão nas grades junto à linha do caminho de ferro. Era difícil de perceber. Pus-o com Photoshop. Não ficou mal. E este aqui, que diz as flores. Em Marvilas há flores de cor de laranja à porta de um cabeleireiro. Eu só tinha filme preto e branco. São estas aqui. É claro que esta imagem não é sobre, é sobre as flores, mas depois tem aqui o andas com pretos e ciganos, não é? Isto já não está lá. Isto também já não está lá. As fotografias a preto e branco eram pintadas e havia a luta. E finalmente a última, que é esta racha. Ao pé da Zona J encontrei uma racha numa parede parcial, que já tinha visto num livro de banda desenhada ou no Museu de Arte Contemporânea, porque são iguais às do Land Artist. Da Tate. Land Artist, que está no... Racha no turbinal. Não é do Turbinol, é aqueles desenhos do gajo que fez o trabalho na Serra da Estrela. O Hamish Fulton. O Hamish Fulton tem uns trabalhos assim também, que tem umas linhas e umas... Hã? Sim. Estava-me a lembrar disso. Sim. Não a conseguia fotografar inteira, não é? Porque tinha estes bocados à frente, depois ela era assim. Depois compensei aqui. E agora, só para terminar, para não dizer que não faço nada desde 2018, temos feito os trabalhos com a Hélice, que vamos falar, não é? Portanto, existe aqui, eu tenho um site com textos publicados de todos os trabalhos que fiz, que vocês podem ler se quiserem. E tenho estado a fazer esta plataforma Nervo, não é? Porque, portanto, eu trabalho na Lusófona, sou diretor da licenciatura da Lusófona, trabalho com várias coisas. E tenho estado a fazer esta plataforma de fotolivros portugueses, está bem? Que vamos agora, já fizemos umas exposições, e agora vamos para a Madeira e vamos lançar os podcasts. Podcasts esses que temos o Bruno Paletti a Sequeira, um dos podcastados, está bem? E pronto, passo a palavra aqui ao Walter. Se calhar estendi-me um bocadinho, mas obrigado pela vossa compreensão. Gravaste isso no contexto moral? Não, no teu ecrã. Sim, vou parar. Tá. Eu nunca fiz isso. Paro agora. Paro agora a gravação. E dás-me um bocado. Sim, Vou claro. pôr a gravar. Eu nunca. Não sei para onde é que vai o fecheiro. Record it É, stop. esse fica no teu computador. É? É isto? É o que está a acontecer. Não Está é? aqui. Portanto, eu agora posso gravar isto ou não? Dá. Vamos acreditar. Então, era 15 minutos, nem Peixoto. Isto também começou muito mais tarde. Também é verdade. O que é que há aqui uma série de coisas que tornam a minha tarefa mais fácil vir agora em segundo lugar, porque há aqui uma série de coisas que foram introduzidas pelo Rodrigo, que na realidade vão aparecer aqui várias vezes, não só porque são pontos de partida para alguns dos trabalhos que vou mostrar. Eu sabia, conheço bem o trabalho do Rodrigo e tentei escolher alguns dos trabalhos que fiz, que têm aqui algumas interseções, mas o que é interessante é perceber que algumas das referências que nós temos sem nos conhecermos, mesmo antes de nos conhecermos, são exatamente as mesmas. Algumas das dúvidas e algumas das questões que nós tínhamos em torno da fotografia eram as mesmas,
fomos olhar para as mesmas pessoas, fomos olhar para as mesmas referências e chegámos a conclusões muito diferentes e a trabalhos muito distintos, mas que partiam desse ponto de partida que era coincidente. Se vocês acreditarem nisto, ainda se torna mais estranho quando nos juntamos todos na hélice, Duarte Amaral Neto e João Paulo Serafim, e os quatro estavam a fazer as mesmas perguntas, às mesmas referências e atormentados pelas mesmas dúvidas e todos a chegar a trabalhos também muito distantes entre si, no ponto de chegada, mas que são também, mais uma vez, coincidentes no ponto de partida. Um, Há alguns dos nomes que foram aqui apresentados pelo Rodrigo, vocês verão, que são trabalhados por mim e depois, mais tarde, entram nas publicações da Hélice de uma forma completamente natural. E muitas das imagens que vocês viram aqui e muitas das imagens preparatórias para as imagens que vocês viram aqui no Rodrigo e que verão em mim também entrarão naquilo que será o trabalho da Hélice. E, portanto, estas coisas estão muito mais interligadas do que possa parecer, ou seja, há aqui muita coisa que é naturalmente semelhante. E para provar isso, sem termos preparado isto com antecedência, apresento-vos o Franz Reichelt, que é um senhor que tinha, ficou tristemente conhecido por ter experimentado uma única vez o seu fato de paraquedas. Saltou da Torre Eiffel em 1912, é a data da sua morte, numa fé tão, aos 33 anos, numa fé tão profunda na ciência e na tecnologia que nunca imaginou, antes de convocar a imprensa naquele dia e antes de hesitar durante uns 20 ou 30 segundos na primeira plataforma da Torre Eiffel, que isto podia falhar, não é? Porque há aqui qualquer coisa no início da história da fotografia, as últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX, uma ideia que se mistura e que é coincidente com o aparecimento desta tecnologia que é a fotografia, que há uma série de respostas, há uma série de limitações, há uma série de dúvidas, há uma série de limites que a ciência e a tecnologia ultrapassarão por si só, e isto é uma coisa que me fascina, esta espécie de substituição muito clara e muito direta que nós vemos não só na cultura académica, mas também na cultura popular, essa ideia de que a ciência substitui o que até um papel que conquista um papel que até aí tinha sido único e exclusivamente dominado pela religião. A ideia de que tudo será possível se houver fé. E, portanto, há um breve filme, bastante breve, muito mais breve do que o Franz Richel pensou que seria, feito na época, tecnologia de ponta, para filmar a primeira aterragem bem-sucedida com um paraquedas, porque era preciso resolver, em termos científicos, um problema que a própria tecnologia tinha inventado, que é, não havia necessidade de criar um paraquedas se ao mesmo tempo não houvesse pessoas a inventar aviões. Okay? E provavelmente não haveria a necessidade de saltar da Torre Eiffel se não tivesse sido inventada uma forma de registar um salto da Torre Eiffel. Eu podia fazer isto de uma maneira bem mais segura e bem mais anónima, certo? Isto é o que restou do Barão e do seu paraquedas. Isto levanta uma série de questões que me fascinam nesta relação com a fotografia. Muito do trabalho que, imagino eu, os fotógrafos fazem, em primeiro lugar, muitas vezes é uma questão sobre o próprio meio e sobre o próprio método com que estão a fazer as coisas. A Hélice é fundada com um manifesto, em grande parte escrito por estas questões que o Rodrigo enunciou,
E a hélice, nesse manifesto, coloca exatamente essa questão sobre a forma como o aparelho fotográfico pode ser dominante e o risco que há, como o Flusser dizia, de nós nos tornarmos uns simples operadores creio que a palavra que ele usa é operador, desses aparelhos. E eu acho que essa ideia, aliás, o Flusser, que está na base do título do curso, como o Rodrigo depois falará. E uma das questões que me levou a este primeiro trabalho que vos vou mostrar é a ideia e a descoberta que não só que é uma coisa que acontece em simultâneo, de maneira sincrónica, a invenção do primeiro aparelho fotográfico portátil é um aparelho feito pelo Etienne Jules Marret, personagem que o Peixoto também referiu quando mostrou o voo dos pássaros, um, que desenhou uma câmara fotográfica em forma de espingarda exatamente para poder disparar e capturar os pássaros em pleno voo através da fotografia. Uma coisa que ele chamou a espingarda fotográfica, fuzil photographique. Está ali naquela imagem uma gravura do próprio Marret a utilizar esta câmara. E isto magnetizou uma série de palavras para a fotografia associadas à ideia de caça. Apontar, carregar, disparar, que são comuns e às vezes até mais explícitas quando saltamos para as línguas nativas da fotografia, para o inglês e para o francês. E uma das coisas que acontece, exatamente no mesmo tempo em que o Marret está em França a inventar a espingarda fotográfica, é que os fotógrafos raptam a palavra snapshot para si, uh, e raptam essa imagem dessa palavra de um contexto da caça. Era uma palavra inventada inicialmente para uma coisa que era uma espécie de tiro instintivo, um tiro mecânico, e essa palavra deixou de ser utilizada para a sua raiz, deixou de ter essa raiz original e passou a ser utilizada como um termo quase exclusivamente fotográfico. Eu depois tive que procurar outras conotações mais obscuras, porque snapshot, em termos populares, tornou-se tem essa relação com a fotografia. E aqui bato naquela questão e naquela dúvida que também atormentava o Rodrigo, que é como é que a tecnologia muda a nossa percepção do mundo. Se um fotógrafo acha que o seu ato é um ato predatório, se as palavras que o fotógrafo utiliza na sua prática diária são palavras que vêm do contexto da caça e da captura e do disparo, como é que isso altera a relação que o fotógrafo tem com o seu aparelho e como é que altera a relação que o fotógrafo tem com o mundo. E todos nós já ouvimos expressões ligadas à fotografia, ligadas exatamente a estas questões. Eu estava no sítio certo, na altura certa. Os exemplos da relação do fotógrafo com o caçador passam toda a história da fotografia, literalmente desde os primeiros anos até se assistiram à conferência do Jeff Wall há uns meses atrás, mais uma vez voltou a referir essa dicotomia que ele próprio criou entre o fotógrafo caçador e o fotógrafo agricultor. E se forem, sei lá, frequentar a Color Photo, verão que uma série de equipamento que lá se vende podia ser vendido numa loja de caça. Coletes com bolsinhos, fatos camuflados, luvas que só têm o indicador de fora para não se perder. E toda uma coisa ligada à rapidez e ao automatismo do disparo e à ideia. Fotográficas, todas essa coisa. Todo esse discurso. E então apresentei esta exposição inicialmente ligada, que começou a partir destas questões, chamada Observatório de Tangentes, e tinha uma série de objetos que tinham esta origem duplice, de serem simultaneamente provenientes no seu vocabulário ou na sua tecnologia, cruzados entre a ideia da fotografia e do disparo. E encontrei uma reprodução, está cá na Cinemateca Portuguesa, da espingarda fotográfica do Etienne Jules Marret. Fotografei e fui fazendo uma espécie de coleção
de objetos que iam, de alguma forma, falando sobre esta ideia. Mais uma vez, ou seja, um dos trabalhos do Peixoto tinha uma referência ao fato camuflado e ele estava ali, ok? Pronto. E não nos conhecíamos nesta altura. Acho que não, ainda não. Estás a ver? Conhecemos ali, não, em 2017 já estávamos. Já tínhamos falado, mas não Já via vi eles. eles. Vi. Eu fui ver a tua exposição. Não vi a inauguração, mas fui ver esta exposição. Pensava que era mais tarde, mas é verdade, eu já havia, é Sim. verdade. E portanto, coisas como pentaprismas e toda essa ideia da tecnologia, do ver sem ser visto, e todas essas questões eram questões que me interessavam e, sobretudo, esta ligação também histórica muito importante que é, ok, e que influência é que isto tem no mundo e há de facto uma coisa que eu acho que é importante enquanto produtores de imagem, ou enquanto produtor de imagem saber, que é essa relação de não há não há naturalmente uma relação de igualdade entre quem fotografa e quem é fotografado. Não há um estabelecimento de uma hierarquia entre quem fotografa e quem é fotografado. É preciso pensar sobre isso e ter essa consciência. O Peixoto tem um texto muito interessante sobre uma exposição de fotojornalismo em que ao lado de cada imagem premiada vinha a fotografia do fotorepórter e há um texto que estabelece esta coisa de que sítios do mundo é que os fotógrafos fotografam, que sítios do mundo é provável ganhar prémios de fotografia e quem é que está a fazer estas fotografias nestes sítios do mundo. E há uma discrepância enorme sobre quem vê e sobre quem é visto. E da maneira como se vê o outro e como o outro é inventariado. Pronto. E essas questões não desapareceram e são visíveis no cotidiano. E a partir daí, esta investigação continuou numa série de outras relações. Depois continuei a pensar sobre estas questões, nomeadamente com a questão do flash, a ideia da fotografia associada a uma explosão, e que também que consequências é que tinha. E voltando à questão inicial deste homem que salta cheio de confiança da primeira plataforma da Torre Eiffel, a forma como depois do lançamento da primeira bomba atómica também todo o mundo se organizou em torno desta ideia de que coisa fantástica que nós acabamos de inventar. A partir de agora nunca mais haverá nenhuma guerra porque a bomba atómica será a resposta para todos os problemas. E foi muito interessante essa investigação de perceber que é muito fácil olharmos para uma crença do passado sobre a tecnologia com alguma condescendência e não percebermos que esse olhar é repetido vezes e vezes sem conta com o aparecimento de todas as outras tecnologias. E, portanto, quando a era atómica atinge o seu auge, o grau de fé na tecnologia é exatamente o mesmo que se teria, por exemplo, na abertura bem-sucedida de um paraquedas feito com flanela. Ok? Pronto. E esse trabalho incide sobretudo numa ideia, mais uma vez ligada ao, ao, ao ato da detonação, e é um ato da fotografia ligado à questão da detonação, em que ia trabalhando sobre esta questão fotográfica, de colocar a câmara a disparar, quando, bom, interessa, temos coisas técnicas, pronto, explosões, ok? E muito parecida com uma imagem que tu apresentaste ali da lâmpada, não é do fuso horário, do globo. Sim. Okay? Desta coisa porque eu também tive aulas de eletrotecnia. Sim. E então uma série de ideias ligadas à simulação, uma coisa que se tornou muito comum em vários sítios do mundo, que eram simulações atómicas, que era uma coisa muito era feita com um propósito muito específico de criar um medo
é uma coisa que é agridoce, é criar um medo sobre a possibilidade de um ataque atómico, mas ao mesmo tempo garantir que seria pior para os outros. E, portanto, há assim uma espécie de medo de segurança e insegurança alimentado em contínuo, e há uma série de imagens no qual esta se baseia, que é uma planta de Londres, ah, ah, uma espécie de teste feito uma explosão na planta de Londres para saber quais é que eram os melhores sítios para estar em Londres se caísse uma bomba atómica no meio da cidade e outras coisas do género. E a coisa, pronto, torna-se caricato, não vos vou amassar com esses detalhes, mas a bomba atómica chegou a ser usada para pedir às pessoas para manter os quintais limpos. Okay? No sentido, há um teste atómico, se vocês quiserem vê-lo, é fácil encontrá-lo no YouTube, chama-se The House in the Middle, a Casa do Meio. Fazem uma detonação atómica no deserto do Atacama e há uma casa, que eles dizem que é a Casa do Meio, que tem sofre menos danos estruturais e tudo mais. Porquê? Porque estava pintada, porque tinha as sebes bem arranjadas e porque o quintal estava limpo. Portanto, caros concidadãos, mantenham as vossas casas limpas e as nossas cidades. Tal. Portanto, isto tem ah, não só uma série de consequências, obviamente, políticas e sociais, mas também sempre esta relação da imagem como prova cabal de que estas afirmações que eu acabei de fazer têm validade porque este vídeo, ou esta conclusão a que se chega, é feito depois de um vídeo verdadeiramente impactante de duas casas a serem completamente terraplanadas. E há a casa do meio, que se calhar sobrevive porque está no meio das outras duas, ainda o espectador tem essa imagem na mente e essa imagem é utilizada como prova de fé de que aquilo que eu vos vou dizer a seguir tem que ser entendido com outra gravidade e com outra solenidade. Pronto. Okay? E pronto, basicamente este seria esse trabalho que tem estas relações com o trabalho não só do Rodrigo, mas muito do trabalho que está na base dos outros autores da Hélice. E por fim, creio que haverá aí alguns lancei um livro há uns meses atrás, não sobre estas questões, mas ali nas mãos da Denise, um livro que, apesar de tudo, tem alguns, de uma forma um pouco mais silenciosa, tem algumas relações com algumas destas coisas que eu falei. O livro chama-se Lunário e Outras Listas. É uma ideia que parte, o livro parte inicialmente da ideia do. Tenho aqui imagens. Mas podem passar de mão em mão, porque nós temos aí mais livros para vos mostrar de publicações da Hélice. Mas o Lunário parte de uma ideia, também ela nesta fronteira entre a ciência e a maravilha, que é a ideia do borda d'água, digamos assim. Um almanaque que contém em si o conhecimento científico sobre as coisas visíveis, mas também um conhecimento pagão, mágico e vagamente científico, aparentemente científico, sobre a ideia, sim, nessa fronteira, sobre o invisível. E, portanto, da mesma maneira que se nós conseguirmos compreender a mecânica do mundo sobre as coisas que conseguimos ver e comprovar, se calhar essa mecânica do mundo pode ser também extensível a coisas que são invisíveis. E uma coisa que vocês veem no Borda d'Água é que ele, para além de listar todas as coisas que nesta altura, mecanicamente, nós devemos estar a fazer por causa desta fase, desta espécie de teatro do cosmos, agora a Lua está nesta fase, nesta altura do ano, devemos estar a começar a plantar as couves e a apanhar as batatas. Os nascidos nesta altura do ano têm propensão para a melancolia. E, portanto, ou seja, a transição entre aquilo que é visível e invisível, aquilo que pode ser medido e aquilo que pode ser pressentido, é feita na mesma abordagem.
ok? E, portanto, é isso. O Lunário acumula uma espécie deste saber entre o visível e o invisível, fala sobre esta ideia dos ciclos e destas ideias de cadências, mas também faz aquilo que eu acho que é uma das funções muito poderosas que a fotografia tem, que vocês tiveram com atenção à apresentação anterior, que é esta ideia da criação de listas, que as imagens têm uma validade pela sua repetição, têm uma validade pela sua acumulação. Isso é um salto, se calhar, bastante útil para a questão do trabalho da hélice. Isto. Perfeito. Se ainda estiverem connosco e dispostos a isso, vamos continuar. Então, eu agora paro de gravar. Ou não, porque vamos usar o teu computador, ou não? Mas vamos. Portanto, Sim. podemos continuar. Sim. Então, isto não para, não é? Uma coisa. Se calhar podemos pôr isso aí a circular. Agora que falamos disso. E tu falas e eu faço. Pronto, a hélice, então, sou eu, o Walter, o Duarte Amaral Neto e o João Paulo Serafim. Nós juntámos os quatro por volta de 2015. Vá lá, mais ou menos. Vou pôr isto aqui a circular. São algumas das nossas publicações, temos mais, mas não trouxemos. Só trouxemos estas. Porque estas são as comuns, vá lá. Estas são as que são verdadeiramente o trabalho criativo dos quatro. Tá bem? As outras são as do Walter, uma do João Paulo E as revistas? e as revistas, as propelas. E portanto trouxemos essas que são mais significativas para isto. A hélice formou-se então em 2015. Eu, o Walter, o Duarte e o João Paulo partilhávamos um ateliê no hangar. E sendo todos nós professores, todos nós fotógrafos, já nos conhecíamos. Eu já conhecia muito bem o João Paulo e o Duarte. O Walter conhecia muito bem o Duarte. O João Paulo talvez, mais ou menos, e depois conhecemos todos e depois nós cruzamos e damos todos bastante bem. Temos trabalhos que se tocam todos independentes e autónomos, mas todos com pontos de toque significativos. E fomos falando e quisemos fazer um ponto de encontro onde pudéssemos deixar de falar. Estamos todos cansados, ou porventura estávamos todos um pouco saturados de dar aulas iniciantes na fotografia, embora todos dessemos aulas no ensino superior. Ainda assim é cansativo estar constantemente todos os anos, e eu gosto muito de dar aulas e gosto dos meus alunos. Não de todos. Mas é cansativo dar aulas repetidamente todos os anos as mesmas coisas. E a mudança faz bem, e daí estarmos aqui também, porque temos um prazer imenso em elevar o nível do discurso. Eu não posso falar assim com os meus alunos da licenciatura. Não faz sentido, nem é para isso que eu lá estou. Eu estou lá para outras coisas, não é? E mesmo assim criei alguns pontos na licenciatura onde os professores podem falar do seu trabalho, mas não é isso que faz sentido, não é? E portanto é importante haver estes sítios como o Ateliê de Lisboa, onde podemos falar convosco e vocês podem falar connosco, e podemos trocar coisas mais num patamar de igualdade, vá lá, e elevar o nível do discurso. E eles também foi um pouco para isso. E depois, então, se calhar aqui fazendo a passagem já rápida do arquivo do Walter portanto, nós a determinada altura na hélice, depois podemos falar da propela, mas depois já vamos falar sobre isto do espectro, a determinada altura na hélice confrontámos-nos com a questão de querermos fazer exposições dos quatro, mas não queremos transformar as exposições dos quatro em exposições de quatro autores. Isso levou-nos a criar, portanto, partindo do princípio que um fotógrafo, ao contrário de outro tipo de autores, tem um arquivo, não é? Que é uma coisa que um pintor não terá, ou um escultor não terá. Portanto, um pintor não tem um arquivo de pinturas, não é? Um escultor não terá um arquivo de esculturas, como um fotógrafo tem de fotografias. Portanto, um fotógrafo é um autor que trabalha com um arquivo. Seja esse arquivo imediato ou antigo, mas estamos a sempre trabalhar com o arquivo, não é? Fazemos muitas coisas para depois vermos o que é que decidimos fazer. Então resolvemos criar um arquivo dos quatro, que se chamou Spectrum. E esse arquivo tinha como condições que nós podíamos pôr lá o que quiséssemos e as coisas que entravam no arquivo perderiam a sua autoria. Ou seja, a partir daí aquele arquivo era da hélice e a hélice pensava o arquivo como se fosse um fotógrafo a pensar o seu arquivo. Estão a perceber? Sendo que o arquivo tem sempre identificado os seus contribuintes. Para este arquivo contribuíram estas pessoas. Mas as imagens não são individualmente identificadas nos seus autores.
Está bem? Portanto, elas entram no arquivo e perdem a autoria, enquanto imagem. O arquivo terá autores, mas as imagens não. Fiz-me entender? E fizemos fichas. Estas fichas são fichas quase... criámos zonas, cá está, criámos zonas, portanto, aqui sobre o arquivo é importante dizer, antes de passar para aqui, está bem? É importante, por favor, façam perguntas quando quiserem. A partir daqui, pá, isto já vale tudo. Portanto, é importante dizer que o arquivo estipula uma forma de pensar, está bem? Essa forma de pensar está amplamente relacionada com a nossa contemporaneidade e vem desde as primeiras bibliotecas de Alexandria. A ideia de catalogar, de localizar e de só assim poder comparar, de criar palavras que unem coisas que estão em sítios individuais e que podem ser juntos, não é? Todas essas ideias reúnem, que são ideias interessantes e que reúnem parte da nossa sociedade, cultura, e que nos trouxe até aqui, não é? Foi assim que também nasceu a ciência, as luzes, todas tudo coisas que eu sou um defensor, não me entendam mal. Mas, tal como em muitas outras coisas, também é importante olharmos para elas pensando que não são as únicas formas de estar ou de conhecer. Não é? E, portanto, esse arquivo também é importante, se calhar, na contemporaneidade, voltar a desfazer isso. E, portanto, nós criamos estas zonas, que são zonas que, para nós, são queridas e caras, mas que remetem para um tempo pré-científico, não é? Quase alquímico, vá lá, por assim dizer. Portanto, um tempo anterior à relação, à descoberta do método científico. Embora eu nunca tinha pensado nisto. Mas concordas, não é? Concordo. Portanto, podem ver ali estudos da Terra e do tempo, apontamentos de orogénese sintática, medições, padronizações e comparações, vertigem e outras hesitações, signos técnicos e mecânicos, metamorfose e outros acidentes, anatomia e autópsia, construções e acumulações, processos e manifestações vitais, jogos entre o céu e a terra, probabilidades e incógnitas. Que, enquanto categorias, são categorias que, aparentemente, para nós, aqui no século XXI, dificultar-nos-iam a busca de alguma coisa. Mas poderiam ser as categorias a que estávamos habituados, não é? Podemos desculpe, mas eu precisava de procurar qualquer coisa aqui nas probabilidades e incógnitas. Estou a fazer um curso agora de probabilidades e incógnitas. Por que não? Não é? Nós podemos mudar aqui toda a base do nosso conhecimento e poderia haver um conhecimento todo organizado de forma diferente que permitisse haver uma licenciatura em probabilidades e incógnitas. Não estou a ver porque não. E, portanto, fizemos estas fichas. As fichas existem. Temos, neste momento, 900 entradas. Cada ficha tem escrito um texto sobre a imagem, um texto que pode ser de várias formas, e pensando nestas imagens, as fichas são caracterizadas por tanto imagens nossas, como qualquer arquivo de qualquer fotógrafo, tanto imagens nossas como imagens de outros que nos inspiram. Tá bem? E pronto, e passo a palavra ao Walter. Sim. Deste primeiro arquivo, só com as contribuições dos 4 fotógrafos da Hélice, fizemos uma exposição em Sines chamada A Poeira que Torna o Feixe de Luz Visível. E a partir deste título, que foi usado na realidade como uma zona, como a continuidade de uma destas zonas, fizemos um trabalho que é um trabalho profundamente fotográfico. Sentámos à volta de uma mesa. Primeiro distribuímos estas fichas pelas zonas. Havia uma altura em que fazia todo o sentido que determinada ficha tivesse em determinada zona. A pessoa olhava, tinha a mesa com as cores e com estas zonas, e alargando as fotografias no seu sítio. E a partir daí conseguimos criar uma exposição retirando do arquivo estas imagens para as voltar a apresentar agora submetidas a esta nova forma de ser vista, que é a forma de olhar para isto depois de saber o título desta exposição. O que nos alegrou foi a possibilidade, ou melhor, o que nos alegrou foi a promessa de que poderíamos fazer qualquer exposição ou que nos propusessemos fazer, retirando e voltando a combinar qualquer imagem do arquivo. Claro que isto só podia ser testado na segunda exposição, em que nós, na realidade, pedimos mais contributos para o arquivo, esta na Galeria da Índia. Aqui o arquivo já tem a contribuição para aí de mais 7, 8 pessoas. Sim. Que
e essas imagens foram integradas de forma anónima Sim, no nós temos, arquivo. temos um contrato, vá lá, que mandamos às pessoas, muito resumido, a dizer que gostávamos muito de contribuir com imagens. As imagens como tu contribuires entrarão no arquivo, no qual deixará de haver relação direta com a tua autoria, e a partir daí vamos reconhecer sempre o contributo para o arquivo, mas nunca o contributo à autoria da imagem. Pronto. É, E, e tivemos, eu ia dizer, eh, posso dizer, podes, toda a gente que convidámos aceitou. Pronto. E basicamente a segunda exposição, ehm, chamada do funcionamento dos relógios e outros padrões, o método foi exatamente o mesmo. As novas fichas entravam nas zonas e a partir do olhar para as zonas organizava-se uma nova exposição. Neste momento, já vamos na terceira edição desta. é verdade, claro, encontrarmos com o Bodeiro. É verdade, já vamos na quarta edição, na quarta experiência deste arquivo. Está agora até março do próximo ano no Centro Português de Fotografia. Mais uma exposição onde voltámos a montar uma ideia que se pegarmos, eu gosto sempre desta referência da Biblioteca Infinita do Borges. A ideia de que há um espaço que, se houvesse uma biblioteca que contivesse em si todas as palavras do mundo, as que já existiram, as que ainda não foram inventadas, as que ainda não foram ditas, as que ainda não foram escritas e todas aquelas que já caíram em desuso, todos os textos feitos, desaparecidos e que se poderão fazer, estão todos lá. Pronto. A ideia é só mais um bocadinho. A ideia é que em todos os livros há uma repetição de um certo número de Exatamente. letras E, com um portanto, ponto e que estão sempre organizadas por um ponto. Portanto, se todas as letras se forem repetidas até ao infinito, em Todas algum as- livro está escrito os Lusíadas, em algum sítio estão escritos. Todas as obras do mundo estarão Sim, escritas estão na escritas. repetição infinita das letras Pronto. por alteração. E essa ideia, pronto, essa ideia interessa-nos no sentido em que dá-nos a possibilidade de olhar para as imagens de uma forma muito mais descomprometida também. É muito mais fácil jogar com elas porque não há nenhum constrangimento nem nenhum impedimento. Esta peça que foi estreada na Galeria da Índia foi reproduzida agora no Centro Português de Fotografia. É uma espécie de diaporama, três ecrãs suspensos com slides. Uma coisa que também é importante e que será importante no curso que vamos fazer aqui no Ateliê de Lisboa. É essa ideia de que a fotografia é melhor pensada se for um objeto e não uma, uma coisa que não tem, não é palpável. Todas as imagens do arquivo existem, todas estas fichas Sim, sim. estão lá, coladas no papel. Mais importante, uma coisa que o Carlos Lobo também, e eu nunca tinha pensado, foi, ele ficou muito admirado de que, portanto, estas imagens existem antes da ficha. Ou seja, nós imprimimos as imagens todas, temos as imagens todas, e depois imprimimos as fichas todas e colamos as imagens na ficha. Está bem? E a cor também é colada, e as fichas estão escritas à mão. Pronto. São 900 lá trabalho. Sim, mas esse processo não é igual, e nós tivemos essa experiência na edição desse livro de capa castanha que está aí, não é igual a trabalhar as fichas no InDesign. O tamanho das fichas, o volume das fichas, a forma como elas, quando se começam a acumular, dobram por causa da grossura que têm a mais pela colagem das imagens. O trabalho em transportá-las, a acomodá-las, a olhar para elas, a colocá-las fisicamente em sítio, porque a zona em que eu acho que esta imagem devia estar está ali, e portanto daqui não consigo tirar e colocar a ficha na zona. Eu tenho que ir lá e dizer, eu acho que esta ficha devia estar nos estudos de orogénese e náutica. Pronto, e tenho que ir lá pô-la. Esse movimento físico de trabalhar a imagem de uma maneira física é uma coisa que é importante. E é uma coisa que, de uma maneira ou de outra,
Muito deste arquivo que está aqui não é um arquivo ele próprio digital, e aqui, para voltar à questão dos slides, cada carreto tem 80 slides, são 3 carretos em simultâneo, há aqui uma quantidade grande de imagens, e essa ideia de que as imagens que nós estamos a ver são coisas que estão materializadas é uma coisa que nos interessa. Para pensar sobre a fotografia, é uma coisa que gostávamos que no curso que vamos dar aqui também fosse passada para os alunos. Por exemplo, aqui nos carretos também é importante eles estarem dessíncronos, não é? Porque isso também acho que é importante para o curso, que é essa ideia dos carretos estarem dessíncronos leva à que a possibilidade de ligação entre 80, 80, 80, não é? Seja exponencial. As possibilidades de ligações não são pensadas por nós, cada vez que nós vamos lá surpreendemos. Olha que chique isto fica, eu nunca tinha pensado. Esta relação. Isso é algo muito, muito importante para um fotógrafo. Não é? Essa capacidade de observar relações e de ver relações onde elas não estavam lá antes. E isso, essa desincronização dos carretos, dos 3 projetores, é muito importante na relação que se estabelece entre as imagens. Portanto, há ali alguma vida, não é? Alguma alma, no sentido de animado nesta obra. Que é porreiro. Tenho aqui só as publicações, assumo. Sim, depois também podemos só falar do Pickpocket, se calhar, que anda para aí circular, que nós, como 4 fotógrafos, também fizemos esse baralho que teve a contribuição da Ana Teresa Ascensão no design, que é essencial para esse lado mais de poesia gráfica, quase que ele tem. Enquanto um conjunto de exercícios desbloqueadores de... Criatividade. Eu por acaso tenho aqui. Podes-me passar o cabo, Isso. por favor? Eu acho que tenho aqui. Tenho aqui. Não sei se tenho, deixa eu ver. É depois tu a gravar a coisa. Epá, se calhar já chega, oh, Bruno. Não precisamos gravar mais. Isto também. Aqui um bocado. Então toma. Depois eu digo. Exato. O que é o pico? Tenho que aproveitar isto, eu tenho trabalho, nunca foi feito para mais nada. Aí estás a falar aí na tela. O quê? Sim. Não gravar mais a tela. Sim, pode ser. Mais ou menos. Que assim, gajo pode dizer mais coisas, não é? É este. Pronto, que assim não temos que falar sempre. Está muito bem. Está muito bem. Reconheceram a música. É claro. Está bem, portanto, o Pickpocket são então uma data de cartas com exercícios, em parte inspirados pelas do Brian Eno e do Peter Schmidt. Conhecem as Oblique Strategies, que funcionam muito bem em conjunto, que eu já usei para vários alunos, eu posso mostrar aqui. As do Brian Eno e do Peter Schmidt são incríveis, as nossas também são muito boas. São estas as Oblique Strategies, que são feitas pelo Brian Eno e pelo Peter Schmidt e que são... olha que giro, não sabia que isto existia. Não sabia, podes ir tirando cartas diferentes online, mas não tem a mesma piada. Não. Mas é boa. Portanto, aqui são um conjunto de cartas que são feitas mais para a música, são usadas atualmente por artistas desde os anos 60, desde que foram criadas, e têm uma data de dizeres fantásticos. Aqui estas cartas funcionam, digo já que funcionam muito bem com as nossas, tirando uma de cada, porque as nossas são mais orientadas para uma coisa para fazer e estas são mais orientadas para um motto, para algo que pode balizar aquilo que estamos a pensar, não é? Coisas como isto, não é? Distorting time, retrace your steps. Estás a gravar a tua tela? Não estou a gravar a minha tela. Diz que eu Então, gravo a minha tela. é que fiquei sem bateria. Está bem. Vou guardar, tenho um minuto para
não é? Sim, é isso. É isso. E passando agora, se calhar, para. Querem fazer perguntas? Só falta falar Falta falar da Propeller. Da Propeller. É assim, pronto. Temos publicado coisas. O que vocês têm é parte dos livros são Spectrum, são as coisas que fomos fazendo. Só uma última coisa que vos queria falar é sobre uma revista que nós temos nesta chancela, na Aliexpress, que foi é um projeto, agora está um pouco parado, mas ele teve uma cadência que agora não tem. A revista Propeller era. Como é que eu. Quem é A que revista Propeller era? deixou. Uma espécie de coautoria com a Exato. Sofia Silva. Não. A Sofia Silva Era a coordenadora. era a coordenadora. Portanto, havia. Nós, os quatro, éramos um conselho editorial e a Sofia Silva era a editora. Está bem? Nós funcionávamos os cinco enquanto conselho, a Sofia era então a editora. Isto é o número 0. Esta Nós fizemos 4 números. Havia aqui uma série de regras que a Sofia Silva foi muito rígida desde o primeiro número, que era a revista tinha que ter material inédito, a revista tinha que ter uma espécie de igualdade ou de horizontalidade entre os autores, portanto, autores reconhecidos, autores que eram convidados, estavam a apresentar os primeiros trabalhos pela primeira vez, tinham o mesmo espaço dentro da revista, e a revista não poderia ter. Esta letra logo assim um bocado abrupta. Não é? Tens aqui outra, mas também já. Esta primeira é sobre o pornográfico. Sobre a ideia de pornográfica, que não pode ser mostrado, ou que não pode ser. E temos os contributos desde o António Júlio Duarte até ilustres desconhecidos na época que contribuíram com o trabalho. E outra coisa. Bruna Prazer. Bruna Prazeres. Uma das coisas que a Sofia pediu foi também que a revista não tivesse publicidade, não tivesse nenhuma forma de estar dependente do ponto de vista institucional de ninguém, e portanto isto tornou tudo muito difícil, porque ela pediu muitas coisas, e que todas as pessoas que participassem na revista, quer com textos, imagens ou traduções, fossem pagas. E portanto tudo isto tem tudo para correr mal ao princípio, que ela diz, não pode entrar dinheiro e toda a gente tem que receber. Pronto. E funcionou. Funcionou. É importante dizer que funcionou inicialmente para o número 0 com a generosidade da comunidade dos fotógrafos portugueses que cederam trabalho, 40 fotógrafos cederam trabalho para ser leiloado, e o número 0 começou com o dinheiro arrecadado pelo leilão. Infelizmente convidámos o Vitor Blanco. Exatamente. Continuo a partir daqui. Pronto, e então iniciámos esse processo da Propeller que foi. Pá, e depois foi fascinante para todos nós. Foi uma época muito profícua da nossa vida. E porquê? Porque cada número era um número diferente. Tá bem? E aqui, por exemplo, aqui o número 0, como é que foi feito? Nós decidimos que todas as imagens deste número foram feitas à mão e depois foram fotografadas. Excetuando este texto, porque só ficou acabado mesmo no fim. Este é o único texto que aqui está, que está a passar, que não foi fotografado. Tudo o resto que vocês estão a ver aqui, primeiro existiu enquanto cartolina ou cartão com imagens coladas, está bem? Que foram fotografadas e depois essas fotografias foram todas feitas numa revista. Nós paginámos a revista à mão, fotografámos tudo, depois foi fácil, era só fazer um PDF. Portanto, foi muito mais fácil, é sério. Pá, garanto-vos, foi muito mais fácil do que andar a escolher fontes. Estão a ver? A ideia. Tipo, ninguém teve que escolher fontes, ninguém teve que fazer nada. Portanto, a revista foi toda, ainda temos os originais todos, a revista foi toda paginada, as imagens foram impressas, foram coladas, foi escrita à mão, foram cozidas, em alguns casos, não é? Portanto, aqui vocês vão ver uma data de situações. Portanto, este texto central, que foi uma conversa entre 6 pessoas, é o único caso que não foi fotografado, mas os textos foram fotografados, tudo o resto são fotografias. Portanto, isto aqui, a Bruna Prazeres, foi escrita à mão e cozido, esta imagem foi cozida num cartão pela Sofia e depois fotografada, esta imagem provavelmente tem fita cola nos cantos, vocês podem ver todos os artifícios que nós usamos para prender as imagens. Isto aqui está cozido, estão a ver? Está cozido dos lados,
esta tem fita cola, portanto, todas as imagens foram sendo colocadas assim, e no fim, como nós somos fotógrafos, fotografar, e também conhecemos bastante bem o nosso métier, todos nós já trabalhámos profissionalmente, portanto, fotografámos tudo, fizemos um perfil de cor, pusemos tudo no Photoshop, fizemos um PDF e mandámos imprimir. Esta mané também é feita à mão, tudo aqui é feito à mão, está bem? Todas estas coisas, isto é claro com fita cola no cartão, para depois ser fotografado. Sim. Isto que estava a dizer só foi possível por causa desse... Os textos são impressos e depois fotografados. Está bem? Não, Portanto, era só para... Sim. Já não sei. Essa questão. E a Stolen Books também é importante referir, que é uma editora que nos adiantou o dinheiro para a impressão. O número 0 esgotou, e houve outros números que, entretanto, sim, Este é o número, o número 1, que era sobre a mancha, e de número para número a coisa foi crescendo exponencialmente. Era mais fácil convidar pessoas para o número 1 do que para o número 0, é mais fácil convidar pessoas para o número 2 para o número 1, porque a coisa foi criando uma espécie de Este número tem tração. uma capa que é uma obra do Walter e que todas as capas são diferentes. É uma pinga que é deixada cair de diferentes alturas e cada número tem a altura que é deixada cair. Cada elemento tem uma altura que é deixada cair a pinga. E a 2 também, todas as capas são diferentes. A 2 também, todas as capas são diferentes. E o formato é diferente em todas as revistas porque depende do material que lá tem dentro. Portanto, adapta-se o formato da revista aos objetos que vamos recebendo. E fizemos também uma open call para... A partir da 0, exatamente, fizemos uma open call. Que também entra dentro do próprio número. Basicamente, acho que foi um sucesso. Nós depois, a seguir à 0, foram crescendo os números de open call. Nós na 2 já tivemos 60 e tal submissões de tipo 12 países diferentes. Graças às redes sociais. Isto pode ser um bocado sério. Isto é um trabalho de Zé Luís Neto. Nós tivemos imenso medo. Mas isto é um trabalhão, nós temos disto nunca mais acaba. És primeiro que acertasse na cor, se conhecem Zé Luís Neto, temos disto nunca mais acaba. Até acertarmos na cor, ainda temos caixas desta cor. Pronto, aqui a 2, que é esta aqui. A 2 é uma loucura A 2 não acabámos. Isto teve que ser tudo montado à mão, todas as capas foram pintadas por nós, eram para ser 150, ainda temos 50 para montar. Acabamos de montar. Se quiserem ajudar, é preciso colar, cozer, fazer as capas uma a uma. Exato. Todas as que fizemos foram Isto é vendidas. cozido, estão a ver? Isto aqui é uma cena brutal que a Sofia imaginou. Isto é uma coisa que graças ao gajo que nos fazia as encadernações também. Esta aqui isto é do Lynn Cohen, não é? Isto é do Lynn Cohen, está tudo fechado e Nós temos, pronto, para quem conhece o trabalho dela, nós temos trabalho inédito da Lynn Cohen, sim. Porque o marido dela, o viúvo, que falou connosco, escreveu um texto para o trabalho dela e deu-nos imagens que a Lincoln nunca chegou a publicar em vida. Pronto, foi assim uma coisa muito generosa que aconteceu, e também, pronto, com outros autores como o João Penalva e tudo mais, que nos cederam trabalho e disseram, pronto, publiquem isso. É verdade. Sim. O João Penalva no da Mancha. Portanto, esta aqui, pronto, é assim, isto foi tudo cozido e tem as traduções ao contrário, fomos nós que imprimimos isto e depois a seguir nós comprámos papel de linhas com os textos que estão lá no meio. Fizemos isto, que é a junção. Esta revista tem. Isto era impresso, isto foi impresso na nossa impressora, que era uma A3, que depois era cortado e colado. Estão a ver? E fomos nós que imprimimos e cortávamos e colávamos isto. Vamos fazer isto para 150 números. Esta revista tem a primeira tradução para inglês
de um texto do Walter Benjamin, que, não, é assim, não é? Não, não. Não, mas é uma cena fixe. Não, pera. Foi com o Mulder. A Mulder e a Sofia Sim, sim. e a Não, Soraya. Exato, o que é que nós fizemos? Há um texto da Mulder que se chama. Não é um texto da Mulder, há uma tradução da Mulder de Walter Benjamin que se chama A Mancha, que é um texto que está no início. E esse texto, então, o que é publicado aqui? Esse texto de Mulder, que é uma tradução do alemão, a seguir pegámos no texto de Mulder em português e fizemos uma tradução para o inglês. Porque Sim, a tradução que são havia do inglês. inglês era má. Achámos que era má. A própria Mulder também. A própria Mulder também. Sim. E, portanto, foi muito fixe. E, portanto, publicámos aqui o original do Benjamin, a tradução da Mulder e depois a tradução a partir do da Mulder da Soraya, que traduz a Mancha. A Mancha, já não sei como é que nós traduzimos como stain, mas acho que no outro inglês está traduzido como outra palavra inglesa, que é mais mácula. É uma coisa mais de mácula. Isto é open call. Isto é o trabalho do Paulo Simão, que depois veio-se a tornar um livro muito bom. E depois no fim, exatamente, temos este trabalho daquela brasileira muito conhecida, que eu não me lembro do nome. Isto é exato. Isto são os contos de uma polaca, são os contos muito bons que um gajo escocês tinha traduzido e que nós gravámos, da Letícia Ramos. E depois ainda fizemos a última, que é a propaganda, que já não está filmada. Esqueci. Já não está filmada, só está fotografada. Vocês não tiveram apoio da DGA? Não, tivemos apoio da DG Artes para o primeiro Spectrum em Sines. Porque o Spectrum de Sines era toda uma cena. Teve uma conferência, teve um ciclo de cinema, teve uma exposição, demos aulas, fomos dar aulas ao liceu, fizemos workshops lá na exposição. Foi mais ou menos isto, acho que já chega. O ciclo de cinema foi muito bom o ciclo de cinema. Não tinha ninguém, mas foi muito bom. Eu gostei muito. Foi o Nuno Lisboa que programou e passou o Tokyo Diaries, do Marco Martins e do André Cepeda, passou Natureza Morta, da Susana Sousa Dias, passou um grande filme do Tom Anderson sobre o Muybridge e outro filme do Tom Anderson sobre o Souto Moura, dois ótimos filmes. Teve lá a Susana Sousa Dias, teve lá o André Príncipe, passou mais o quê? Passou mais qualquer coisa, que não me estou a lembrar. 2018. Queríamos ver o programa, mas foi muito bom. Se calhar ficamos por aqui. Pronto, só aqui rapidamente falar sobre o nosso curso. Pois Não, é. falta esta cena. Pois é. Sim. Pronto, o curso chama-se Nuvem Beijo Flash, está bem? Que vem deste livro do Flusser, o Flusser que é um pensador da fotografia e que tem este parágrafo. Este livro é incrível, chama-se Naturalmente. Só o índice deste livro é logo brutal, está bem? Só este índice aqui. Caminhos, vales, pássaros, chuva, o cedro no parque, vacas, grama, dedos, a lua, montanhas, a falsa primavera, prados, ventos, maravilhas, botões, neblina, naturalmente. Uma espécie de conclusão. Este livro é sobre como pensar a natureza, tentando pensar a natureza pré-cultura, está bem? Quase como pensar a natureza. E fala de muitas coisas, mas isto foi tirado deste palavras assim. Os nossos antepassados devem ter tido outros modelos para captar os três tipos de voo. O falcão deve ter voado como a nuvem, o beija-flor como o beijo, a andorinha como a flecha. E outros modelos são sugeridos pela literatura, fonte da nossa compreensão, da visão dos nossos maiores. Mas para nós, tal visão tradicional do voo é necessariamente poetizante e kitschizada. Isto é sentimentalmente falsa. Tá bem? Ou seja, isto num certo sentido cola com aquilo que eu estava a falar sobre o Kiev, não é? Sobre a maneira como nós podemos encontrar formas de pensar que não estejam tão balizadas por uma cultura que nos impede de olhar de outra forma. Não é? E esse modo pode ser feito imaginando o passado, que é um bocado o que o Flusser faz aqui. Falando sobre os mitos, não é? E ele depois vai avançando sobre os mitos, sobre como é que as coisas são inspiradas. E daí pensámos então este curso, que é essencialmente um curso de projeto, que tem como base
que tem como base materializar trabalho, ou seja, para ligar algumas coisas que nós já dissemos e que nos pareciam importantes, hum, para ir trabalhando sobre coisas que são efetivamente objetos, ir criando um objeto à medida que o projeto avança, para que no final aconteçam duas coisas: que haja essa materialidade da fotografia, mas por outro lado que se perceba que o projeto, mesmo terminando o tempo do curso, o projeto é sempre uma coisa precária que está em transição entre qualquer coisa. Nós não queríamos, porque pela nossa experiência, às vezes pode ser a coisa cansativa, de terminar projetos com avaliações, que é uma coisa que nos parece sempre contraproducente. O aluno sentir que o dia da avaliação é o dia da conclusão do projeto e que nós vemos muito poucos projetos a prosseguir para além desta formalidade que é a atribuição final de nota, e por isso, estando aqui no Ateliê de Lisboa, não tendo essa, não havendo notas, nem a necessidade destas coisas terem essa conclusão formal, poder Posso ligar isto? Acho que já não vamos projetar sim, mais. Não? poder trabalhar sobre essa ideia de que um projeto não. Que um- Desculpa lá. que um projeto não. Perdi-me. Mas acho que vocês perceberam o essencial. E portanto vamos trabalhar em torno disso. Pronto. Não é uma novidade para nós esta questão, pelo trabalho que nós fazemos enquanto autores, pelo trabalho que nós fazemos há muito tempo como professores também, e portanto essa oportunidade que o Bruno nos deu, que é façam o que quiserem, pronto, que é a melhor coisa que nós podíamos ouvir. Sim. Pronto, portanto é isso. Como qualquer aula de projeto, ela somos nós que vamos dar, portanto está ajustada por nós e vai ser sempre ajustada aos trabalhos que os alunos trazem, sendo que a partir desses trabalhos depois irá haver apresentações nossas. E ela está pensada em nós alternarmos, portanto, uma semana o Walter, uma semana eu, uma semana o Walter, uma semana eu e depois os dois. Depois uma semana o Walter, uma semana eu, uma semana o Walter, uma semana eu, depois os dois. Como aqui, como esta apresentação. Exatamente. E depois, no final, haverá algum tipo de ato mais público que será pensado em conjunto, pelo que estiver, e por nós. E apoiado nessa acumulação da qual já falaste. Não é? Sim. Da acumulação que vai sendo gerada de coisas semanalmente. E agora estamos disponíveis para o que vocês quiserem. Denise. Pelo que percebi, é a partir da ideia do vosso repositório de imagens. Desenvolve este laboratório, ou não? Pá, não necessariamente. Ou seja, É o método, não é? exatamente. Pode ser É mais um método. O método, É mais um o método. Está aqui alguém que vai fazer o curso? Se calhar não. Pensa? Não. Então pronto, eu pensei que não queria dizer porque podia. E a que horas? Qual é o horário? Qual é o Não sei, É às é terças. terças. É às desculpa, terças, às terças. às 4 da tarde, não é? Começa às 4, não Começa tem às- hora para terminar. Das 4 às 7. Pronto. E, pá, Saber que pode terminar outra hora. O que é que E os acontece? primeiros 3 têm desconto de 20%. E o que é que nós. Não há aqui ninguém ainda. O curso foi lançado Sim, agora. sim. Ainda está. Sim, sim. A ideia é Tá que, certo. a ideia é que se vá Tá criando um certo. objeto e que esse Pá, é objeto importante também dizer- seja aumentado todas as semanas com trabalho e que se possa discutir não em coisas abstratas. Eu estou a pensar fazer isto, ou estas são as minhas imagens, e as imagens é esta rotina de mostrar as coisas no computador, mas que essas imagens sejam só discutidas quando estão em cima da mesa e podem ser faladas e alteradas à sua ordem, juntas a outras coisas. E nós temos que encontrar aqui uma forma, que sabemos qual é que é, vamos encontrar uma forma de compilar fisicamente estas contribuições semanais para criar uma espécie de, não sei se é um diário, se é um caderno, a partir do qual o trabalho vai sendo acumulado e construído. Sim. E que depois pode ser, a apresentação final poderá ser só a exposição de partes daquele caderno, depende de como for o caderno,
ou pode sair daquele caderno outra coisa que faça mais sentido. A nossa ideia também é que o acabar não seja um acabar, ou seja, era o que o Walter estava a dizer sobre. Eu acredito cada vez mais no ato criativo enquanto um processo do qual nós vamos, cada vez que fazemos uma fotografia, é como se fôssemos escavando mais fundo, não é? E cada novo trabalho que fazemos dá-nos a ver outras coisas e mais coisas e mais coisas. E só assim é que nós vemos coisas que estão escondidas e, portanto, esse caderno será também esse ato de ir desbravando. E é importante para nós dizer que o curso começa dia 25 de novembro, porque nunca vamos fazer um feriado nessa data. Sim. Sim, quem cá está. Pá, não tem. Não está a fazer feriado. Exatamente, é para trabalhar. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Não. Então, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.